Fala galera, tudo beleza? Sou o professor Ari Mendes aqui do curso Seja Mais. Passando aqui, galera, para fazer a resolução da prova do 8º ano do Colégio Militar do ano 2026. Ok? Vamos lá começar já na resolução das questões, sem muito delongas, sem muita conversa, vamos direto para a resolução das questões. Questão 21 diz o seguinte, da prova de matemática. Letícia foi a uma loja comprar uma camisa. Ela ganhou um desconto de 15%. Por comprar à vista e pagou R$ 76,50. Tá. Gente, se a pessoa ganhou um desconto de 15%, então ela só pagou pelo objeto o equivalente a 85%, tá? Porque o resto foi desconto. Se era 100%, tirou 15%, vai ficar 85%, o valor pago. Então, ele disse que o valor pago foi de R$ 76. O que você tem que fazer? Você tem que pegar 0,85 do valor principal, que você não sabe quem é, e vai dizer que esse valor, né, de acordo com os dados da questão, foi de R$ 76,50. Bem simples essa questão. Basta fazer uma divisão de 76,50 dividido por 0,85. Ou então você fazer uma regrinha de 3 também dá certo, né? Você poderia fazer por uma regra de 3. Então, fazendo essa divisão aqui de 76, né, por 0,85, nós temos o equivalente a R$ 90. Qual foi a pergunta? A pergunta foi qual era o preço original, que é o P, né, da camisa sem o desconto. Ou seja, o preço era de R$ 90, gabarito letra C, condizendo com o que o CNT diz, tá? CNT deu o gabarito letra C, conferido aqui, realmente a letra C, ok? Questão 2, nós temos 22, nós temos o seguinte, tá? Na questão 22, que diz o seguinte, um aluno do Colégio Militar Tiradentes perguntou a idade de sua professora e ela respondeu o quíntuplo da idade, tá? O quíntuplo da idade, a idade eu não sei quem é, vamos dizer que é X. O quíntuplo da idade seria assim, 5x. Seria 5x. Borracha, apagando aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui excluir, tá? Excluir também, não excluir. Pronto. 5 vezes x, né? Isso era o valor. O quíntuplo da idade somado com quanto? Com 72. Uma equação do primeiro grau, certo? Ele disse que somado com 72, isso é igual, tá aí o sinal de igual, a metade da minha idade, metade da idade, a idade era x, mais 234. Qual a idade da professora? Uma questão bem tranquila, tá? 5x menos 1x sobre 2 é igual a 234, né? 234 menos 72. 234 menos 72. Tá. Fazendo essa continha aí, galera, o que eu posso encontrar aqui? Vamos ver lá, 234 menos 72, só para a gente colocar logo lá. Deu 2 aqui, 13 dá 6, sobrou 162. Então, aqui eu teria 5x menos x sobre 2. O nosso cálculo aqui bateu 162. Tranquilo? Vou apagar isso aqui. Beleza. Agora, voltando lá na questão, eu teria o seguinte. O MMC eu tenho que fazer, né? O MMC. O MMC aqui, ó. Quanto é? É 2. Dividido por 1 aqui embaixo dá 2 vezes x. 5x dá 10x. Menos 10 dividido por... Não, 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes x é x. Aí aqui também tem o 1 aqui no denominador. 2 dividido por 1 dá 2. Vezes 162, isso é 324. Aí eu já posso cortar isso. Ficou o que, professor? Ficou simplesmente 9x igual a 324. O valor do x, 324 dividido por 9, né? O resultado aqui é 36. Só conferindo, 9 vezes 6, 54. Faz 5, 9 vezes 7, 9 vezes 3, 27. Mais o outro lá que veio, né? Que foi o 5, dá 32 certinho. Gabarito 36. Letra E. Certo? CNT deu o gabarito letra E. Resultado letra E.
Que conteúdo era esse aqui, professor? Equação de quem? Do primeiro grau, com uma variável, né? Essa 23 aqui também é uma equação do primeiro grau. Olha a diferença. A de cima veio com problema, essa aqui veio direta. Você diz assim, ó, dada a equação abaixo, qual o valor do x? Galera, só aplicar a propriedade distributiva. Ó. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 13, 65. Tranquilo? Isso é igual a 3 vezes x, é 3x. 3 vezes 26, 78. Fiz a mesma coisa, ó, tá? 5x menos 3x é menos 78 mais 65. Bem facinho a questão. Encontramos aqui 2x, tá? Ficamos aí com 2x. Aí, se eu pegar menos 78 mais 65, o resultado disso é menos 13. Se eu dividir menos 13 por 2, isso dá menos 6,5. Qual que é o gabarito aí, professor? Letra E, tá? Letra E, essa outra de cima também foi letra E e também está certo, de acordo com o gabarito do CMT. Deu tudo certinho aqui, questão de número 23. Questão número 24. Carlos e Marília fizeram um teste com 50 questões, onde cada questão certa vale 3 pontos e cada questão errada vale 1 ponto. Carlos fez 106 pontos e Maria fez 132. Sabendo que os dois não deixaram nenhuma questão em branco. De acordo com essas informações, marque a alternativa correta. Primeiro vamos começar pelo rapazinho aí chamado Carlos. Tá? Quantas questões acertaram? Não sei. Acertos mais os erros tem que ser igual a 50, porque tinha 50 questões. Se eu pegar todos os acertos mais os erros, certamente eu vou encontrar 50, tá? Porque são 50 questões. Aí eu vou me preocupar, por enquanto, só com a parte de Carlos. Eu sei que Carlos fez 106 pontos. Então, cada acerto que ele fez é 3. Cada erro, o erro é subtraindo. Daria 106 no final das contas. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, corta isso. Se eu somar 3A mais A vai ficar 4A, estou aplicando aqui o método da adição. Somando aqui 6, aqui 5 e aqui 1. Deu 156. Então, os acertos de Carlos foi de 156 dividido por 4. Se eu dividisse isso aí por 4, vamos fazer a continha, 156 dividido por 4, 15 dá 4, certo? 15 dá 4, é isso mesmo, gente? 156, né? 156, aí eu dividi por 4 aqui, 4 não dá, tem que dar 3, né? 4 é muito. Vamos botar só 3. 3 vezes 4, 12, sobra 3. 36 vai dar 9. Zerou aqui, ó. Então, os acertos de Carlos foi de 39, tá? 39 acertos Carlos fez. Isso aqui já dava para marcar direto aqui, ó, na letra C. Beleza? Gabarito correto, de acordo com o que foi dado aí. Agora, só tem um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, porque aí a questão não falou se as questões elas envolvem teste, né? Se foi teste. Se foi teste, teria que ser uma questão de opções. A, B, C, D. Ele não fala isso, só são 150, são 50 questões, mas não diz que a questão era tipo assim, acertou tantos pontos, não tem meio ponto, porque se você fizer para Marília, já dá um valor quebrado. Então fica essa observação aí, tá? Mas beleza, vamos continuar. Questão 25. A questão 25, ele diz o seguinte, ó, um professor de matemática impediu aos alunos que, com o auxílio de algum aplicativo, fizessem o desenho de um polígono que possui a soma dos ângulos internos medindo 3.240 graus. Soma das medidas dos ângulos internos, 3.240 graus. Galera, você há de convir comigo que a soma dos ângulos internos, a fórmula é essa, n menos 2 vezes 180, isso é igual a 3.240 graus. 3.240. Tá. Eu vou eliminar logo um zero aqui para a conta ficar menor. Ficou n menos 2, 324, dividido por 18. Então, galera, ó, n menos 2 é 18.
o valor do N, se eu dividir aqui, né, 324 por 18, o resultado é 18. Então, ficou N menos 2 igual a 18. Passa esse 2 para o outro lado e o N vai ser igual a 20. Galera, 20 é um polígono que tem um nome chamado icosságono. Um polígono que tem 20 lados é o icosságono, então gabarito aí, ó, letra B de bola. Bem facinho, bem tranquilo, tá? Acho que não teve nenhum erro até agora, não. Questão tudo certo até aqui. Questão 26. Flávio procurou um engenheiro para construir sua casa. O engenheiro informou que 8 pedreiros trabalhando de maneira uniforme entregariam a casa em 90 dias. Se Flávio quer que a casa seja entregue em 60 dias, quantos pedreiros precisará? Galera, uma questão de regra de 3, simples, né? Onde eu tenho a grandeza no número de pedreiros, certo? E a grandeza no número de dias. Lembrando que grandeza é tudo que pode ser medido, é tudo que pode ser mensurado, tá? São quantos pedreiros? 8, tá? Trabalhando de maneira uniforme, todos com a mesma capacidade de trabalho, faria o trabalho em 90 dias. Se Flávio quer entregar a casa em 60 dias, então quantos pedreiros seriam necessários? Cara, é uma questão de regra de 3? Inversamente proporcional, porque 8 pedreiros, ó, em 90 dias para fazer a casa, preste atenção, em 90 dias para fazer a casa, eu preciso de 8 pedreiros. E se eu tiver que fazer em 60 dias, aqui eu vou ter que aumentar o número de pedreiros. Então, beleza, ó. Aqui uma grandeza diminui e a outra faz aumentar. Então, eu faria o seguinte, elas são inversamente, são grandezas inversamente proporcionais, certo? Então eu faço o seguinte, 8 está para x, tranquilo? Assim como 60 está para 90, porque as grandezas são inversamente proporcionais. Você pode fazer o seguinte, corta esses zeros. Aí ficaria assim, ó, se você cortar esses zeros, nós teríamos 8 sobre x, que é igual a, se eu dividir isso aí por 3, porque eu vou simplificar. Se eu dividir por 3, aqui fica 2, aqui fica 3. Ó, posso simplificar aqui ainda, dá 1 e vem aqui dá 4, dividindo tudo por 2. Aí 1 vezes x é x, 4 vezes 3 é igual a 12. Tá? E 12 é um gabarito que está na letra D e também está batendo com o gabarito aí do CNT. Beleza? Bem, galera, e agora o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos para a próxima questão, certo? Que é a questão de número 27. Beleza? Questão de número 27. Tá? Questão número 27. A questão de número 27 é uma questão até engraçada, né? Ele fala assim, ó. Se 15 gatos comem 15 ratos em 15 minutos, então em quantos minutos 8 gatos comem 8 ratos? Aí o aluno meio agoniadinho, ele acha, não, se tudo tá 8, tudo tá 15, o outro começou com 8, 8. Aí diz assim, pela lógica é 8, só que essa lógica é uma lógica totalmente equivocada, tá? Então nós vamos começar aqui pelo número de gatos, certo? Nós temos o número de ratos, certo? E temos o tempo, onde esse tempo ele está em minutos. Tranquilo? Ó, 15 gatos comem 15 ratos em 15 minutos. Então, em quantos minutos? X. 8 gatos comeriam 8 ratos. Gente, uma regra de 3 composta, certo? Essa grandeza aqui, ó, aumenta, essa aqui aumenta e essa outra aqui, o que eu faço? 8 gatos, presta bem atenção nisso aqui. 8 gatos, eles vão precisar de 15 minutos para comer um determinado número de ratos. E se for 8 gatos para comer o mesmo número de ratos, eles vão gastar muito mais tempo. Então aqui, essas duas grandezas aqui, ó, elas são inversamente proporcionais. São inversamente proporcionais. Aí, 15 ratos são comidos em 15 minutos. Então 8 ratos, certo? Diminuiu aqui, aqui também diminui, certo? Diminui, então essa setinha aqui, ela tem o mesmo sentido que a outra, tá? Ela vai ser também, ela tem o mesmo sentido. Ó. Então, essas duas aqui são diretamente proporcionais. Olha que questão mais tranquila. 15 sobre x, mantenho.
A primeira, a primeira lá e a grandeza gatos, né? A grandeza número de gatos e o tempo, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui é 8 sobre 15. E as duas últimas grandezas, ratos e tempo, elas são grandezas que são diretamente proporcionais. Então, é 15 sobre 8. Olha o que acontece aqui, meus jovens. A gente vai fazer o seguinte, esse aqui corta com esse e esse corta com esse. Então, o que sobra aí? Sobrou 15 sobre x igual a 1. É 1 sobre 1, né? Posso fazer b isso por extremos. O x vai ser igual a quanto, professor? 15 minutos, tá? 15 minutos, olhando aqui o gabarito, deu letra D, também certinho, de acordo com o padrão lá do CNT, certo? Gente, próxima questão é a questão de número 28. De acordo com a imagem, uma questão de geometria, prova bem elaborada também essa aqui, perfeito. De acordo com a imagem em que o ângulo AOC mede 90 graus, tá? Esse ângulo aqui, ele mede exatamente... Opa, aqui não. Esse ângulo AOC, ele mede exatamente, ó, 90 graus, certo? 90 graus. AOC seria esse ângulo aqui inteiro, ó, 90 graus. O que eu vou fazer? Como o outro ângulo, esse ângulo aqui, está em graus, minutos e segundos, o que eu faço? Eu vou pegar esses 90 graus, transformar em graus, minutos e segundos, para poder ficar tudo igual. 90 graus, eu diminuo um grau, vai ficar 89 graus, certo? Ficaria 60 minutos. Eu vou colocar só 59 minutos e coloco aqui 60 segundos. Pronto, ficou bem organizadinho aqui, ó. Gente, se eu somar esses dois ângulos, x mais 65 graus, 36 minutos e 48 segundos, eu vou encontrar 90 graus. E 90 graus transformado é 89, 59 e 60 minutos. Agora, o que eu tenho que fazer? Simplesmente subtrair 89 graus, 59 minutos, 60 segundos, menos 65 graus, 36 minutos, 48 segundos. Ei, professor, e aí? Quando fizer essa subtração aí, ó. Gente, todos eles, os graus estão maior, a primeira parte, a segunda parte em minutos está maior que a outra segunda parte, então está muito fácil. Ó. 60 menos 48 vai dar 12. 12 segundos. 59, né, menos 36 vai dar 23 minutos. 89 menos 65, 24 graus. Então, meu resultado, bem tranquilinho, está aqui, ó. Deu 24 graus, 23 minutos e 12 segundos, de acordo com o gabarito do CMT e o do Seja Mais. Os gabaritos bateu, tá aí, letra C, sem nenhum problema na questão. Beleza? Questão número 29. O ângulo A, ele mede 6x mais 38. O ângulo B, ele mede 4x mais 50 graus. Se esses dois ângulos são opostos pelo vértice, ou seja, são ângulos OPV, os ângulos OPV, eles têm de serem congruentes, tá? Eles são congruentes. Sendo congruentes, eles têm a mesma medida. Ele quer saber a medida dos ângulos A e B. Primeiro eu tenho que achar o x. Porque o ângulo A, ele é congruente ao ângulo B. Ou seja, o valor do A é o mesmo valor do B. Quem é o A? 6x mais 38. Quem é o B? 4x mais 50 graus. Subtrai 6x menos 4x, 2x. 50 menos 38, isso vai dar 12 graus. Logo, o valor do x é 6 graus. Aí o aluno, bem apressadinho, vem para a letra B. Nada a ver, gente. Ele quer os valores do A e B. Tanto faz tu calcular o A como calcular o B, porque o resultado é o mesmo. Então, eu posso pegar qualquer ângulo. 4x mais 50. Peguei o B. O x é 6. 4 vezes 6 mais 50. Gente, isso aqui dá 24. Mais 50, 74 graus. Tanto faz você calcular o ângulo B como calcular o ângulo A, porque eles são OPV. Se eles são OPV, são opostos pelo vértice. E os ângulos opostos pelo vértice têm característica de serem congruentes, ou seja, ter a mesma medida. Portanto, o meu gabarito aqui, letra D,
certo? O nosso gabarito aqui do Seja Mais letra D e do CMT também. Então, certinho. Questão de número 30. Vamos dar uma olhada na questão 30. Em uma cidade do Maranhão, há uma peça circular que possui área de... A área da peça, ele já deu essa área como 530,66 metros quadrados. Qual é o diâmetro da praça? Gente, se ele já deu a área seria π vezes o raio ao quadrado. Seria 530,66 metros quadrados. O π, ele disse que era para substituir por quem? Por 3,14. Então, vou escrever aqui. 3,14 vezes r ao quadrado, 530,66. Bom, gente, eu vou passar esse valor 3,14 para o outro lado dividindo. Se eu dividir, por exemplo, 530,66 por 3,14, eu vou encontrar um 69. E aí eu tenho que tirar a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 169 é 13. Beleza? Aí o cara todo felizão vai lá e marca a letra B. Gente, não é isso. Ele pediu foi o quê? Ele pediu foi o, vamos olhar aqui, ó, o diâmetro, jovens. Se ele pedir o diâmetro, eu venho bem aqui e faço o seguinte, o diâmetro é 2 vezes o valor do raio. É por isso que durante as minhas aulas, aqui no Seja Mais, eu sempre enfatizo, galera, terminou a questão, não vá sair marcando, você vai ler novamente para saber se aquilo que você encontrou é a resposta ou é só parte, tá? Então aqui é parte, 2 vezes 13, 26. 26 metros, meu gabarito, aí sim eu posso marcar 26 como sendo letra D de dado, né? Conferido aqui o gabarito do CMT e o gabarito aqui do curso Seja Mais, feito por nós aí, pelo professor Ari. Beleza? Um prazer estar fazendo essa revisão dessas questões aí para vocês, tá bom? Questão 31. Só um minuto, gente. Só um momento. O microfone saiu aqui do lugar, mas já estamos colocando de volta. Prontinho? Bora ver se a gente continua aí a questão número 31, né? Uma questão bem legal aí, vamos fazer a questão. Beleza? Gente, diz o seguinte, a questão 31. Calcule quantos zeros consecutivos aparecem ao final da representação decimal do número. Gente, quantas e quantas vezes eu não fiz isso aqui em sala de aula, quando eu estava trabalhando potência. O cara quer saber a quantidade de zeros consecutivos que aparecem ao final da representação. No intervalo, não importa, ele quer saber no final da representação, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui com vocês. Esse 225, isso aqui é a mesma coisa que 45 elevado ao quadrado. Só que eu já tinha um quadrado aqui em cima, ó. Esse bem aqui, ó. Isso aqui já tinha, que é exatamente esse. Beleza? Vezes, vamos fazer lá, vezes 12. 12 é 3 vezes 4. Pode ser 3 vezes isso aqui ao quadrado, né? Aí eu boto 4 aqui e aqui também, ó. Porque eu já tinha 3 vezes 4 é 12, só que todo mundo estava elevado à quarta potência. Então é como se eu tivesse colocado 3 à quarta vezes 2 ao quadrado, que seria 4, né? Elevado à quarta. Vezes o 13 elevado a 2025. Beleza? Agora, vamos ver o que dá para fazer aqui. Esse 45 aqui seria 45 elevado à quarta potência. Vezes 3 elevado à quarta, vezes 2 elevado à quarta, vezes 2 elevado à quarta. Beleza? Vezes, porque está duas vezes, né? Posso inverter, fica a mesma coisa. 13 vezes 2025 seria o nosso resultado
tão procurado aqui. 45, gente, é o mesmo que colocar 5 vezes 9. Só que cada um vai receber o expoente 4. 5 vezes 9, 45, elevado à quarta. A quarta propriedade, é só você pegar isso aí, ó, e distribuir dessa forma. 3 à quarta vezes 2 elevado à quarta vezes 2 à quarta vezes 13 elevado a 2025. Gente, aparentemente parecia que ser uma questão bem complicada. Se você olhar com outros olhos, você vai dizer assim, meu Deus, que questão louca é essa? Mas na verdade é uma questão tranquila. Ó, o que eu vou fazer aqui agora? Presta bem atenção aqui. Gente, eu quero os números que terminam em 0000, uma sequência de zeros. Então, o que me importa aí, na verdade, é que eu possa excluir isso, não vai me interessar. Isso aqui também não vai me interessar. E nem isso aqui. O que vai me interessar é a potência que finaliza, a potência de base 10, certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou pegar, por exemplo, isso bem aqui agora, ó, 5 elevado à quarta, 2 elevado à quarta, porque eu consigo uma base 10, porque meu objetivo aí é ter uma base 10. Então eu teria 5 elevado à quarta vezes 2 elevado à quarta. A outra também, a outra parte aqui, ó, já não vai me servir porque ela não tem como eu mexer com a base 10 e usar ela, certo? Então o que me interessa é só isso aqui. Como é que eu faço então, professor? 5 vezes 2, usa as propriedades da potência, elevado a 4. E 5 vezes 2 é 10, 10 elevado a 4. Gente, esse número aqui é um número 1 seguido de 4 zeros. Então esse gabarito aqui, ó, 4 zeros seguidos, lá no final, não me interessa quem é o número, e sim a quantidade de zeros seguidos que eu poderia ter lá no final da representação. Então seria 4 zeros, gabarito correto, letra D igualzinha ao que o CMT propôs. Beleza? Bacana. Então vamos para a questão agora de número 32. A questão 32 diz o seguinte, que numa sala de aula, o número de mulheres é igual a 2/5 do número de homens. Certo? Se forem adicionados mais 6 mulheres, então M mais 6, o número destas ficaria igual ao número de homens, certo? Aumenta 6 mulheres, então o número de mulheres que já tinha mais 6, agora vai ser igual ao número de homens. Problemazinho de MMC. Galera, como eu já tenho o N aqui, ó, isolado, eu só pego e substituo nessa aqui, ó, certo? Vou colocar aqui embaixo, ó. Aí vai ficar assim, ó. M é 2/5 de H mais 6 igual a H. Olha o que eu faço. Tiro o MMC aqui, tá? O MMC é 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 2H é 2H. 5 dividido por 1 é 5 vezes 6 é 30. 5 dividido por 1 aqui também, ó, é 5 vezes H, 5H. Posso cancelar. Tá? E vou detectar exatamente o que eu quero. Ó. 2H menos, 2H. Então faço o seguinte, já passa para o outro lado. 5H menos 2H é 3H, que é igual a 30. Então o número de homens é 10. Terminei, professor? Não. Aí você vai lá toda agoniadinho e marca A. Não é, gente. Isso aí é o número de homens. Ele quer saber o número de mulheres, ó, ele pede bem enfaticamente, ó, quantas mulheres, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá, pega aqui, tá? Número de mulheres. O número de mulheres é 2/5 do número de homens. E o número de homens é 10. Se eu dividisse isso aqui, eu daria 2, né? Então, 2 vezes 2, 4. Então, galera, está aqui, ó, 4 mulheres, gabarito letra E, e do CNT também foi dado gabarito como letra E. Beleza? Agora, galera, nós vamos para a próxima questão, que é a questão número 33. Tá? Questãozinha de número 33. Bacana? 33. Eu acho que eu já fiz essa questão. Não, 31, 32, 32. Cadê a 33? Eu não tenho ela? Tenho. 33. Um aluno de ensino fundamental tem uma copiadora A, que imprime 200 páginas em 10 minutos.
O diretor da escola decide comprar uma outra máquina, copiadora B, mais moderna, e observa que as duas máquinas trabalhando juntas. Inclusive na prova do primeiro ano tinha uma questão muito parecida com essa, tá? Então nós vamos aplicar a regra, um macetezinho para matar a questão rapidinho, ó. Tem o tempo da torneira A, da torneira não é a torneira, copiadora A, vezes o tempo da copiadora B, e aqui seria a soma, né? Copiadora, o tempo, né, da copiadora A mais o tempo da copiadora B. Juntas, ela disse na questão que elas juntas foi 4 minutos. Gente, o tempo aí, gente, não te interessa. Esse tempo, o tempo não, o número de páginas não interessa. Você pode observar que em todos eles é 200, aqui é 200 e o outro lado também é 200. Então isso aí não te interessa. O que você tem que ver? Você tem que ver o tempo total das duas juntas, foi 4. O tempo da A foi quanto? Foi 10 minutos, vezes o tempo da B, que não me deram, sobre o tempo da A é 10 minutos, mais o tempo da B. Galera, eu vou fazer simplesmente aí o cruz credo, ó, fazer uma multiplicação cruzada. 4 vezes 10 mais o tempo da copiadora B é igual a 1 vez 10 vezes TB, né? É 10 vezes o tempo da copiadora B. Aqui ficou tranquilo, ó. Propriedade distributiva, aqui é 40. Bem aqui é 4TB, que é o tempo da copiadora B, que é igual a 10 vezes o tempo da copiadora B. Gente, se eu pego isso bem aqui, subtraio disso, eu vou encontrar 9 vezes o tempo da B, que é igual a 40. Né? Aí agora ficou assim, ó, o tempo da B é 40 sobre 9. Eu posso escrever 36 sobre 9 mais 4 sobre 9. É a mesma coisa. Então aqui, galera, o tempo dessa copiadora B vai ser 36 dividido por 9. Vai dar quanto, professor? Vai dar 4, né? Não, foi isso que eu fiz? 4TB, aqui eu não multipliquei, ficou faltando aqui um detalhezinho bem aqui, ó. Bem aqui, gente, é 4 vezes TB, eu não tinha colocado, certo? Aí quando eu subtrair aqui, ó, tá? Deixa eu só apagar aqui, porque fica tão uma borradeira aqui. Eu vou refazer aqui, fica melhor, fica bem organizadinho, tá? Então, 4 vezes 10, 40, 4 vezes TB, 4TB, igual a 10TB. Se eu subtrair 10 menos 4, vai dar 6TB. O tempo da B igual a 40. O que eu faço? O tempo da copiadora B é 40 sobre 6, que eu não vou colocar 40, eu vou colocar assim, ó, distribuído logo. O que dá exato 36 sobre 6, mais, sobrou 4, né? 4 sextos. Agora é aqui que eu vou trabalhar, ó. Preste atenção, 36 por 6, 36 dividido por 6, isso vai ser 6. 6 o quê? 6 minutos. 4 sextos, né? 4 sextos de 60, porque vai ser assim, ó, 4 sextos de 60. O que eu posso fazer? Dividir aqui, ó, ficou 10, né? Então, na verdade, aí eu teria 6 minutos, 4 vezes 10, 40. 40 segundos, tá? Então, nosso gabarito aqui, ó, deu letra B. Indiscutivelmente, questãozinha bem fácil para fazer, tá? E vamos só conferir o gabarito CNT, questão 33, letra B. Aqui também bateu. Beleza. Questão número 34. O motorista realiza frequentemente o percurso entre duas cidades, percorrendo sempre a mesma distância. Manteve uma velocidade média de quanto, professor? Velocidade, vamos chamar de velocidade 1, né, que foi a primeira trajeto. 80 km por hora. E completou o trajeto em 3 horas. O que é velocidade? É o espaço percorrido dividido pelo tempo. E o tempo é 3. E tudo isso vai ser 80. Então, gente, o espaço percorrido foi de 3 vezes 80, que dá 240 o quê? Quilômetros. Então, o espaço percorrido foi exatamente esse. Ó.
240 quilômetros. Pretendendo realizar o mesmo percurso, ou seja, o mesmo percurso é aqui, ó, 240 quilômetros. Qual a velocidade média? Então, segunda parte agora, vamos chamar de velocidade 2, tá? Velocidade 2. Eu vou pegar o espaço percorrido, que é 240, e vou dividir por quem? Por 2. Já que ele diz para realizar o mesmo percurso em 2 horas, aí, galera, ficou moleza, ó, 120 quilômetros por hora seria nova velocidade. 120 km por hora, tá aí o gabaritozinho na letra E, e certo também a questão, tudo tranquilinho. Beleza? Gente, vamos para a próxima, questão 35. Acho que eu estou meio apressado aí, estou fazendo rápido, mas eu acredito que está dando para entender, né? É só você dar uma olhada aí com carinho que você vai entender a questão. Questão 35 agora. Um comerciante aumenta o preço de um tênis que custava R$400 em 10%. Gente, se teve um aumento de 10%, olha o que vai acontecer, meu querido jovem. É só tu pegar os R$400 e multiplicar por 1,10, tá? Se tu pega isso aí e multiplica por 1,10, é um aumento de... Olha só como tu poderia até fazer também de cabeça. Cada 100, se aumenta 10%, em cada 100 aumenta 10. 400 é 4 vezes de 100, então aumenta R$40. Vai ficar 440. Certo? Esse aí é o preço, né? Que ele falou o seguinte, ó, o comerciante aumenta o preço do tênis em R$400. Então isso aí é o novo preço, né? Após o aumento. Tá. Aí o que acontece? Um mês depois, o comerciante foi lá e disse, rapaz, eu quero fazer agora um desconto de 20% sobre o preço reajustado. Tá? O preço reajustado já é esse aqui, ó. Então, se eu vou fazer um desconto, tá? Vou colocar aqui, ó, foi um desconto, olha o que nós temos que fazer, o desconto de 20%. Então, nós vamos pegar o valor 440, que foi o valor reajustado, e vamos multiplicar por quanto? 0,8. Porque se eu ganho um desconto de 20%, eu só estou pagando o equivalente, né, a 80% e não 20%. Entendido? Então, o que eu tenho que fazer aí agora? Só multiplicar. E isso aqui vai dar R$352, tá? Gabarito aqui, letra D. Mais uma vez, questão resolvida, batendo com o gabarito que o CNT nos propôs. Tá certo? Questão 36. 36. Durante uma aula de geometria, aí, gente, mais uma questão de geometria plana, né? Do Colégio Militar Tiradentes, o aluno Rafael ficou responsável por resolver uma questão sobre polígonos. O professor pediu que ele determinasse a soma das medidas dos ângulos internos. Gente, soma dos ângulos internos. Preciso disso, ó. SI, que é a soma dos ângulos internos, é o número de lados menos 2 vezes 180 graus, certo? A soma dos ângulos internos de um decágono convexo. E aqui é um decágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. Então é um decágono. Então um decágono ele apresenta 10 lados, né? Aí eu venho aqui e escrevo 10. Só substituir. Menos 2 vezes 180 graus. Soma dos ângulos internos é 8 vezes 180. A continha está simples. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 8 mais 6, 14. Então, gente, nós teríamos o equivalente a 1440 graus, gabaritos em letra C. Gabarito correto de acordo com o CNT e de acordo com o curso Seja Mais. Os dois chegaram à mesma resposta. Beleza? Gente, agora a questão número 37. Bora olhar o que nós temos nessa questão 37. Em um triângulo, o ângulo externo é suplementar ao seu ângulo interno adjacente. Encontre o valor da medida do ângulo externo indicado por X. Ele quer simplesmente, galera, que eu acho esse valorzinho bem aqui, ó. Esse ângulo aí é externo. Como é que eu faço? Cada ângulo externo de um triângulo, ele é igual à soma dos dois ângulos que estão de frente para ele.
internos, né? Claro que internos. É só tu pegar 82,17 graus e somar com 52,01. Olha que continha mais tranquila, ó. 8, aqui dá 1, aqui é 4, bem aqui é 13. Deu 134,18 graus. Gabarito, gente, letra E. Bem tranquila a questão. E também, olhando aqui o gabarito do CMT, foi dado como letra E e bateu também a questão. Beleza? Questão 38. Ele diz o seguinte: encontre a medida do ângulo X na figura abaixo, sabendo que OC é bissetriz. Gente, ele está falando que essa reta aqui é uma bissetriz. Cara, se isso aqui é uma bissetriz, o que você tem que lembrar de conceito para responder essa questão? Gente, bissetriz é uma reta, uma semi-reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Então isso quer dizer que esse ângulo aqui e esse eles são iguais. O valor desse ângulo primeiro aqui, ó, 2x menos 10, ele é igual a x, ele é congruente a x mais 60. Muito tranquilo aqui, ó. Vou pegar 2x, subtrai o x, vou resolver a equaçãozinha, né? 60 graus, passa 10 para o outro lado, somando. Tranquilo. 2x menos x é x. 60 mais 10, 70 graus, tá? 70 graus. E ele não quer outra coisa a não ser o valor do x. Ele só quer saber quem é o x. E o x é 70 graus, sendo 70 graus, gabarito está na letra C. Bateu aqui e bateu também com o gabarito do CMT. Beleza. Questão número 39. Durante um treinamento físico do Colégio Militar Tiradentes, os ângulos deveriam correr, os alunos deveriam correr, falei foi ângulos, mas é alunos, deveriam correr um percurso de 6 quilômetros. Esse aqui é o percurso a ser realizado. Um percurso de 6 quilômetros. O aluno João, vou escrever aqui, João, o que ele fez? Ele conseguiu correr apenas 2/3 do percurso. 2/3 de 6 km. Gente, 2 vezes 6 dá 12, 12 dividido por 3. Então, o João percorreu 4 quilômetros. Certo? E a aluna Mariana, tá? A aluna Mariana, ela correu o que, professor? 5/6, né? 5/6 dessa quantidade de quilômetro que também é 6. Isso aqui tá de graça. Eu corto os 6 aqui e ficou só 5. 5 quilômetros. O que ele pede na prova? Ele quer a diferença, certo? Em quilômetros entre as distâncias percorridas pelos dois. Gente, a diferença é uma subtração. 5 menos 4 dá 1 km. Professor, temos esse gabarito? Temos. Letra E. Vamos conferir aqui. O do CMT foi letra E. Seja mais também letra E. Então, tudo certinho. Questão de número 40. Bora lá ver o que nós temos na questão 40. Diz que durante uma corrida de revezamento, 4 amigos participaram percorrendo os trechos da pista. As distâncias percorridas foram as seguintes. O amigo 1, 1,2 km, o 2, 0,8, o 3, 1,5, o 4, 0,9. Qual foi a distância total percorrida pelo grupo? Gente, muito simples a questão. Só saber o que a questão cobrou aqui para a gente foi simplesmente uma soma, né, de números decimais, para ver se o aluno consegue efetuar essa soma de números decimais. E a questão está tão fácil que até o número de casas decimais ele deixou igual. É só fazer essa somazinha aqui, ó. Tá tudo em quilômetro, porque as respostas tá tudo em quilômetro também. Então fica tranquilo, ó. Aqui dá 10, 15, mais 9, 24. Vai 2, né? 2 mais 1, 3, mais 1, 4, né? 4,4 km, portanto, gabarito, letra C, certo? Letra C, tudo certinho. Beleza? Galera, eu queria primeiramente agradecer a todos vocês que estão assistindo aí a aula, né? A
revisão não, a resolução da prova, né, do CMT oitavo ano. Espero que vocês tenham curtido, certo? Cada resolução, e vocês que vão fazer o oitavo ano agora, já se programem para fazer a prova do nono ano. Então, se procure o curso que mais aprova. O curso que tem respaldo, que tem garantia, que faz o que nós estamos fazendo aqui, ó. Toda vez que sai as provas, nós vamos atrás de erros e mais erros. Se não tiver, a gente dá os parabéns, como, por exemplo, para o profissional, para o professor que elaborou essa prova do oitavo ano aí, meus parabéns, a prova impecável, sem nenhum erro, e toda bem dividida, os conteúdos bem divididos. Beleza? Fiquem com Deus, gente, e até a próxima. Show de bola para vocês.